Primeiramente, boa noite. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico, hoje, dia 28 de outubro, quarta-feira, turma do horário AB Noite. Hoje nós vamos falar sobre os elementos que trabalham juntamente com os eixos dentro dos elementos, componentes das máquinas e sistemas. Nós viemos falando já na nossa disciplina, então nós falamos de elementos permanentes de fixação, elementos móveis de fixação, elementos de apoio. Os elementos de apoio permitiam ter elementos móveis. Os elementos móveis que nós estudamos foi pelo menos o eixo inicialmente, né? Associados à chaveta. Hoje nós vamos falar sobre polias, engrenagens e rodas dentadas. São os elementos que, associados aos eixos, estão em movimento dentro do sistema, a fim de transmitir movimento, potência e assim por diante. São elementos padronizados de máquina, e nesta disciplina de desenho mecânico, o nosso intuito é apenas conhecer características geométricas, aplicações dentro da montagem, dentro do desenho, e como especificar os mesmos dentro da normativa técnica. Nosso objetivo aqui não é dimensionamento. Dimensionamento, vocês vão aprender isso nas disciplinas posteriores ao curso. Lá, elementos de máquina, usinagem, PP2. Então, assim, vocês vão vivenciar esses elementos mais para frente. Inicialmente, nós vamos começar a falar sobre polias. Polias e correias para transmissão de potência. Tá? Polia e correia. Algumas pessoas já podem ter escutado essa expressão, já podem ter escutado falar desses elementos, mas podem gerar alguma dúvida, ainda alguma insegurança. Polia, pessoal, e correia são componentes de máquina para transmissão de potência. Correia é uma cinta de material resistente e flexível, tal como couro, borracha, lona. Tá? Hoje em dia, a correia de couro ela já está em desuso há algum tempo. Antigamente você via muita correia de couro, hoje em dia você vai mais borracha e lona, tá? O que está aparecendo aí na tela para vocês é uma correia de lona, então ela é um elemento flexível, tá? Que tem a função de transmitir movimento entre polias. O que é uma polia? Polia é uma roda, metálica ou não metálica, lisa, que pode ser lisa, dentada ou sulcada em sua periferia, fina, fixa a um eixo rotativo e acionada por uma correia a fim de transmitir movimento. Então, isso aqui é uma polia, tá? A polia, no meu caso aqui, ela é uma polia de alumínio, ela não é plana, ela é sulcada, ela tem um canal aqui na sua periferia, na extremidade, canal este que serve justamente para o encaixe da correia. Uma vez encaixada a correia e montado, ela transmite movimento de rotação. Então, conforme a correia gira, a polia gira, a correia transmite movimento para uma outra engrenagem que estaria, né, polia que estaria nessa outra posição, tá? Então esse sistema de transmissão é muito utilizado dentro da indústria a fim de transmitir movimento entre eixos. Esse movimento esse está associado à transmissão de potência, ok? Quando a gente fala de polias e correias, existem diversas formas construtivas associadas à geometria da mesma. A primeira delas são as correias planas. Correias planas servem tanto para transmissão de potência para quanto movimentação, transporte de material. Então, inicialmente, o que eu quero que vocês entendam? Uma correia nunca trabalha sozinha, ela sempre vai estar associada a trabalho com polias. Polias também não trabalham sozinhas, sempre serão associadas a correias. O conjunto polia e correia faz a movimentação entre eixos distintos. Então, se a gente observar essa imagem maior que está aqui embaixo, ó, nós temos esse primeiro eixo que está ligado ao motor, um segundo eixo ligado à máquina e uma terceira polia tensionadora. Então, essa aqui seria a polia motora, ela transmite movimento de rotação desta polia por meio da correia para esta outra polia, que seria a movida, né? Uma é motor, outra é movida, transmitindo torque para o eixo. Essa é a grande jogada dentro da transmissão de potência. Aqui é uma engrenagem, uma polia apenas para tensionar a correia, ok? Quando a gente vê esse conjunto montado, tem diversas formas construtivas, aplicações. Desculpa. Pronto. Aqui no caso deste vídeo, é apenas um motor,
Aqui ele vai aumentar para vocês. Ele é um motor elétrico ligado a uma polia no eixo, onde por meio do elemento flexível, que é essa correia, ele vai transmitir movimento para outra polia, tá? E a correia, ela é plana. Então veja que é um sistema de transmissão, parece que ele está parado, mas ele está trabalhando em alta velocidade. É uma característica das correias, trabalha em altas velocidades elevadas, transmitindo movimento entre os eixos. Tá? Tem um outro vídeo aqui, que eu tinha até montado ele sem querer errado na outra parte da apresentação. Só um instante. Aqui. Isso aqui é um outro vídeo de uma outra correia plana, tá? Que trabalha para a transmissão de movimento entre polias. Então tá aqui a correia, estão aqui as polias. Tem uma polia deste lado, outra polia deste. A polia ela é plana em sua periferia. Então veja que ela transmite movimento entre esses dois eixos. Aqui no caso é uma polia escalonada, já a gente vai descobrir o que é isso. Ou seja, eu posso parar a minha máquina, afrouxar, diminuir a distância entre elas e mudar, reposicionar a minha correia. E assim variar minha variação de velocidade. Relação de transmissão. Correias planas também podem ser usadas para transporte. Então existem aquelas correias transportadoras responsáveis por transportar elementos, transportar cargas dentro de qualquer local. Aqui, por exemplo, nós temos uma cadeia logística, como se fosse aí um centro de distribuição dos Correios, da Amazon, como vocês acharem melhor. E aqui tem os produtos sendo transportados sobre uma correia plana. Tá? Aqui no foco dela não é transmissão de potência, e sim transporte de elementos. Então, dependendo da lógica de montagem, né, dos graus de liberdade, você tem lá diversas formas de aplicação para transporte e situações bem específicas. Aqui não que ela seja uma correia cônica, ela é plana, cilíndrica, né, normal aqui, ó, larga, né, e tem apenas uma guia que afunila o material, ok? Pessoal, isso aqui é corrente, tá? Não é correia. Aqui também ela não faz curva, essa curva são umas jogadas com acessórios para que ela faça este movimento. E aí você vê, quando você tem transporte de material de forma automatizada, você vê muitos desses sistemas. Vocês podem parecer que as correias são de aplicações simples, pequenas cargas, pequenos sistemas. Vocês já escutaram falar da correia transportadora do Porto do Pecém? Vou colocar esse videozinho aqui para vocês. Não se assustem com o áudio, eu vou ativar o áudio aqui para vocês escutarem. O sistema de transporte de minérios do Porto do Pecém já entrou em operação. São 12 quilômetros de correias transportadoras com capacidade para conduzir até 2.400 toneladas de minérios por hora, respeitando o meio ambiente. Mais uma obra de um governo que faz mais no presente para que o Ceará continue fazendo mais no futuro. Então, para quem não conhece, essa é a correia transportadora do Porto do Pecém. Ela trabalha tirando o minério lá do navio, né, no porto aqui, ó. Então, o material chega de navio, ele é colocado nas transportadoras por correias. Essa transportadora percorre 12 quilômetros até chegar à siderúrgica. Então, aqui está ela, ó, na lateral aqui da pista, né, que você chega lá no pier. E aí você tem o equipamento trabalhando, os motores, tensionamento e tal, são várias seções. E aqui é ela, ó. Tá chegando aí para vocês, só um instante, pronto. Só voltar um pouquinho aqui que vocês vão ver. Só um minuto. Então aqui é ela, ó, ela vai até o terminal lá onde tem a siderúrgica. Ou seja, todo o material ele é transportado dentro das correias. Então tem diversas aplicações, diversas características, não muito longe da nossa realidade. Talvez o vídeo fique um pouco pulsado, mas depois vocês assistem a gravação,
Isso aqui é um transportador de correias, onde ele tem a possibilidade de posicionamento de elementos sobre a correia. Logicamente, é um sistema híbrido, é um conjunto de sistemas, tá, que fazem essa movimentação do componente sobre a correia. O vídeo de vocês fica meio pulsado, então não é tão bacana, não tem como entender e compreender o funcionamento. Muito bem, né? Aqui temos um outro modelo que faz a separação do material. São pequenas roldanas sobre a superfície, que faz a lógica aí, ó, de movimentação. Tá? E aqui do lado, nós temos outra transportadora também, automatizada, que faz a seleção da caixa. Esse vídeo aí não funcionou, hoje também não. Aqui eu tenho ele aqui. Então, conforme vem a caixa, ó, ele tanto gira a caixa quanto posiciona. Né, ó. Então, o material vem lá, veja que ali antes ele vai fazer o giro e faz depois o posicionamento. Legal. Existem também as correias cilíndricas. Correias cilíndricas não são muito utilizadas para transmissão de potência, mas elas têm umas propriedades muito interessantes, que é suportar altas velocidades. Então, geralmente você vê ela empregada a muitos circuitos eletrônicos, no caso aqui um HD antigo, né, onde é um drive de CD, que você tinha lá a movimentação do motor para o suporte lá do disco por meio de uma correia cilíndrica. Correias cilíndricas são bem interessantes, mas não são para transmissão de potências elevadas. Então aí ela foi montada, ó. A polia tem a geometria para o encaixe da correia. Ele vai fazer a ligação aí para poder testar ali o movimento, ó. E aí ela liga e transmite movimento entre eixos, ok? Correias V, correia trapezoidal, é justamente esse modelo que eu mostrei para vocês aqui agora, tá? É uma das modelos industriais mais utilizados. A correia tipo V, ela tem diversas características construtivas e de aplicação muito interessantes, em questão de geometria. Seu princípio de funcionamento, como as outras que a gente viu, plana e cilíndrica, são pelo princípio de atrito. Então, o atrito da correia com a polia é que transmite a potência. A geometria da polia é feita de forma exata para que a correia se encaixe, tá, ó, de forma constante, e com isso faz a região, né, de contato, essa lateral aqui dela, ó, pega em contato com a lateral aqui do sulcamento. A gente chama de gorne, né, esse canal. E aí você faz a transmissão. Você pode ter conjuntos com uma correia, como esse que eu apresentei, 2, 3 ou mais correias, ok? Opa, tem um videozinho aqui. Aqui nós temos um sistema, ó, uma polia menor e uma polia maior, transmitindo movimento entre os elementos. Ou seja, veja que existe duas correias fazendo justamente a ligação desses elementos. Vai voltar lá, pronto. Pessoal, aqui é um lance bem interessante, que é, eu vou falar para vocês mais quando eu for falar de engrenagens, que é a jogada da transmissão de potência. Por que variar o tamanho das engrenagens, das polias, né? Você vê uma menor e uma maior aqui. Nesse vídeo até dá para a gente discutir isso, bem interessante. O que acontece aqui? Quando você tem essa variação de tamanhos, você faz uma variação nas características da transmissão. Qual que é a jogada? Digamos que isso aqui fosse o nosso motor, então aqui fosse a polia motora. Aí eu tivesse uma relação aqui de 1 para 5. Esse tem um diâmetro 1, aqui tem um diâmetro 5. Teoricamente, cada 5 rotações da menor, a maior vai dar 1. Com isso, você diminui a velocidade da movida. Consequentemente, quando você abaixa a velocidade, você aumenta o torque em 5 vezes. Por que teórico?
porque existem as perdas, rendimentos, tá? Engrenagens não, correias tipo V, podem variar aí de 75% a 95%, mais ou menos. Quando você vai para o inverso, eu tenho a motora na maior e a movida na menor, eu tenho a amplificação de velocidade. Então, se eu amplifico minha velocidade, proporcionalmente o meu torque cai. Então, eles são inversamente proporcionais. Ou eu aumento a velocidade, diminuo o torque, ou eu aumento o torque e diminuo a velocidade. Essa é a grande jogada da variação das engrenagens, ok? Ou polias, ou rodas dentadas, que a gente vai ver ainda. Aqui é uma múltipla correia V-Rex, que a gente chama. Ela tem a geometria V dos dois lados, tá? Por que isso? Quando a gente vê as aplicações aqui de correias, se você observar, a correia ela vem internamente, pega na polia, internamente pega na outra polia, internamente pega na terceira polia. E assim é mais usual. Aqui no caso, ela tem as duas geometrias, por quê? Neste caso aqui, ela está pegando internamente, quando ela vem caminhando, ó, aqui ela está pegando internamente, mas aqui já está pegando externamente, ó. E aí volta interno e volta para o interno. Então ela tem contato dos dois lados da correia. Por isso ela tem o V-Rex, que a gente chama, que é a geometria do trapézio, né, dos dois lados, ok? Correias V múltiplas, ou polycham, que muitos chamam, é um conjunto de correias V unidas pela sua superfície, tá? É uma característica bem interessante, geralmente aplicada a ambientes hostis, que a gente fala, quando você tem muita poeira, muito detrito, tá? Você vê muito isso no campo da mineração, esse tipo de correia. Funcionalidade dela, transmitir movimento. Ali, quando elas estão unidas, elas transmitem mais potência e não permitem que entre sujeira entre os elementos. O vídeo ali está errado, mas eu trouxe aqui uma foto de uma fresadora de asfalto. Então, aquela máquina que cavuca o asfalto, né, que faz o lixamento ali, a fresagem, né, do asfalto, para que a gente possa fazer o recapeamento, chama-se fresadora. A fresadora, o que gira lá, o eixo com os dentes de fresagem, a fresa, né, que a gente chama, é justamente um motor, mas transmite movimento por meio de uma correia. Então, se você observar aqui, é uma correia com 10 correias paralelas. Só que elas são múltiplas V, polycham, né? Ou seja, elas são unidas pela superfície. Existe também um conjunto chamado CVT. Vocês já devem ter escutado falar em câmbio CVT, Honda Fit, câmbio CVT, carro tal, câmbio CVT. Mas o que é o câmbio CVT? O CVT, pessoal, nada mais é do que uma correia variadora de velocidade, ou um conjunto variador de transmissão, Transmission Variator Control, né? Controle variável de transmissão. Nesse sistema, você tem duas polias, uma correia, tá? E a jogada é o quê? Durante o funcionamento, as polias variam seu diâmetro. Como assim? Elas abrem e fecham e se afastam, como essa animação, alterando os diâmetros. Então, tem momentos que você tem ali torque, tem momentos que você tem velocidade. Para vocês entenderem o funcionamento dela, coloquei um videozinho aqui do câmbio, justamente do câmbio do Honda Fit. Vídeo, chegando. Então, ele está aqui dentro do sistema de transmissão. Quando você observa aqui, ó, você tem uma polia e outra, e a correia entre elas. Veja que ela altera o diâmetro das polias. O que isso leva a acontecer? Você muda seu sistema de transmissão, a forma com que você vai transmitir essa potência. Nós vamos colocar uma animação lateral aqui agora. Nós vamos ver uma condição inicial. Só um instante, está chegando lá. Pronto, aqui. Quando a gente observar aqui, ó, veja que esse lado ele tem um diâmetro menor e esse outro lado um diâmetro maior. E as velocidades são diferentes. O menor gira mais rápido em relação ao maior. Quando você inverte essa lógica. O que era maior agora ficou menor, o que era menor ficou maior. Consequentemente, o menor vai ter uma velocidade maior do que a outra, né? Mais alta do que a maior. Olha lá.
quando você iguala os diâmetros, as velocidades são iguais, tá? Ou seja, você faz a sua variação ao longo da utilização. CVT pode parecer uma coisa de outro mundo, uma tecnologia que somente os primeiros mundos ou pessoas mais inteligentes usam? Não necessariamente, nós também somos inteligentes. Você já deve ter escutado falar sobre o BAJA. O BAJA é uma competição entre escolas de engenharia que constroem um veículo off-road. O BAJA da Unifor, a Simon BAJA, né, a competição, os veículos usam câmbio CVT. O BAJA da Unifor, ele tem uma relação de transmissão por CVT para o desempenho do carro, ok? Então o CVT ele não está muito longe da nossa realidade. Existem também as correias sincronizadoras. O que são correias sincronizadoras? São correias dotadas de dentes, tá? Dentes esses que variam em função da geometria e tamanho da corrente. Então tem uma corrente aqui plana, uma correia plana, com os dentes nela, ó, tá? Eu posso ter tamanhos distintos. Essa aqui é o mesmo tamanho de correia, só que o dente é menor. Tem as duas aí na tela, para vocês entenderem a variação, a diferença entre elas. Ok? E essas correias, elas trabalham em conjunto com polias. São polias que têm na sua geometria os dentes também, né? As ranhuras. E aí você tem lá uma correia dentada que se encaixa na sua polia dentada. E esse encaixe faz com que ocorra o quê? O sincronismo do movimento. Ou seja, o que faz as correias anteriormente estudadas transmitir potência é o atrito. Então, o que acontece lá? Por meio do atrito, eu posso ter também um deslizamento, né? Uma falha de transmissão. Já no caso, se minha transmissão ela não pode ter escorregamentos, ou seja, ela não pode sofrer o deslize, o desalinhamento ou a perda do passo, a gente usa correias dentadas. Então, elas vão fazer o sincronismo entre as polias por meio de dentes. Tem vários conjuntos apresentados. Tem um vídeo aqui, vamos ver. Aqui é uma mesa coordenada, como se fosse um CNC. O motor está ligado nesse eixo, dessa polia joga para esta outra polia de forma sincronizada, que tem uma outra polia atrás que joga para esta última polia. Esta última polia está ligada à cremalheira aqui que movimenta a mesa. Então, quando você observa aí este funcionamento, para ter posicionamento, ele não pode perder o sincronismo no motor, senão ele não tem tolerância dimensional para a movimentação. E quem faz todo esse sincronismo é uma correia dentada. Ok? Coloquei um exemplo aqui também, se você pegar algumas motos de hoje em dia, motos de alta cavalagem, vamos falar assim, acima de 600, 800 cilindradas, você começa a ver que os fabricantes não estão usando mais correntes, e sim correias dentadas. Por quê? É um engrenamento muito mais suave, muito mais leve, menos propício a falhas. Mas uma correia lá, se pegar água, ela patina. Aqui é dentada, né? Então ela tem as características construtivas para suportar esse ambiente no qual ela está, que é um sistema de transmissão veicular de uma moto, e ela vem trazendo benefícios, menos peso específico para os conjuntos, mais suave, né, devido ao engrenamento ao elemento flexível, então ela tem menos vibração, traz um conforto operacional maior para o usuário. Vantagens de se utilizar uma transmissão por correias e polias, né? Primeiramente, funcionamento quase sem ruído. Professor, eu vi uma correia lá do meu carro, tá fazendo um barulho alto, ela tá gritando, a gente fala às vezes, né? Na verdade, ali é falta de manutenção. Se a correia está fazendo ruído, ela está dissipando o atrito dela em ruído. Então, você tem que fazer algumas atuações lá para corrigir esse problema. Geralmente, trocar a correia resolve, você não tem que trocar a polia também, porque ela pode estar desgastada. Melhor absorção de amortecimento e choques, por ser um elemento tecnicamente reflexível, né? Flexível, qualquer solavanco, travamento, ela pode dar um pequeno deslizamento e assim não transmitir este solavanco para todo o equipamento. Disposição simples, sem caixa de transmissão, ela pode estar um ambiente apenas protegida de poeira e umidade, que é o recomendado. Dispensa lubrificação, pelo contrário, né? Ela não pode nem ver lubrificação. A correia trabalha pelo princípio de atrito, então ela não trabalha com lubrificada. Desacoplamento fácil, facilmente você monta e desmonta. Baixo custo de instalação e manutenção. Olha aí, a palavra que muitos gostam, baixo custo, né?
Fácil instalação e manutenção, acionamento de diversos eixos simultâneos, já mostro isso para vocês. Simples relação de velocidade, limita a sobrecarga por meio do deslizamento. Então, se eu tiver um travamento lá, em vez de eu travar meu sistema, a correia pode patinar e não ter o travamento. Alta durabilidade, quando dimensionalmente instaladas, corretamente dimensionadas e instaladas. Tá? Padronização universal, isso é excelente. Permite grandes variações de velocidade, no máximo até 6, mas você pode trabalhar com trem de polias para ter maior velocidade, maior relação de transmissão. Facilidade e rapidez na variação de velocidades, quando instaladas juntamente com polias escalonadas ou variáveis. O que é polias escalonadas? São polias com 2, 3 gornes, em conjunto com outra de outros gornes. Logicamente, cada um faz a sua troca. Então você vai colocar aqui no meio, quando o meio é uma velocidade, essa menor com essa, a maior com a menor, muda a relação de transmissão do sistema. Aqui é um eixo de acionamento múltiplo, então você vê que vem lá 3 correias lá do motor, que aciona essa polia, que tem 5 correias. E aí aqui você tem mais 2 canais. Um tecnicamente manda para uma operação, outro manda para outro. Então ela tem acionamento de múltiplos eixos. Vocês já viram esse videozinho aí, não se assustem, mas ele é real, tá? É uma máquina agrícola de apenas um motor. E todos os mecanismos são transmitidos para os eixos de trabalho por meio de correias. Legal. Também tem desvantagens de tirar correias, né? Não são 1000 maravilhas. Escorregamento da transmissão de força limitada pelo atrito, né? Ocupam espaços maiores quando comparado a outros sistemas. Quando a gente falar de engrenagem, vai falar já já, as engrenagens trabalham em contato uma com a outra, né? Então elas estão próximas. As correias e polias, elas precisam de um afastamento para poder esticar a correia. Então elas ocupam maiores espaços quando comparado aos outros sistemas. Alongamento permanente causado pelo tempo e carga, então a correia vai se dilatando com o tempo, por isso que ela faz barulho. Variação no comprimento da correia em função de temperatura e umidade, isso é verdade. A umidade varia também o coeficiente de atrito. Variação no coeficiente de atrito em função de poeira, detritos, óleos e umidade, como a gente falou. Ou seja, sujeira com correias ou lubrificação não é recomendado. Aqui são só algumas formas construtivas em função de aplicação. Então aqui, por exemplo, nós temos 2 polias paralelas no mesmo plano que gira a correia. Veja que elas giram as duas no mesmo sentido. Isso é uma grande jogada, né? Se gira essa aqui horário, essa aqui também gira no sentido horário. Aqui os eixos são perpendiculares, quem faz a compensação é a correia. Eixos cruzados, por que eu vou cruzar eixos? Inverter a rotação. Se esse aqui está horário, aqui vai estar anti-horário. Tá? Mas a correia vai ficar em contato uma com a outra. Desculpa. O pessoal da manutenção sabe desse contato, sabe que ela tem uma vida útil um pouco menor, então você monitora o seu sistema. Tá? Polia tensionadora, eixos perpendiculares. Eixos perpendiculares pode parecer estranho para vocês, mas eu trouxe um exemplozinho aqui do motor Boxer da Chevrolet. Esse motor não chegou ao Brasil, mas era o motor concorrente do Fusca lá da Volkswagen, feito pela Chevrolet. É um motor refrigerado a ar, mas o que eu quero aqui mostrar para vocês. Veja que daqui no virabrequim nós temos uma polia. Essa polia sobe uma correia que pega na segunda polia, que passa numa terceira polia aqui no centro, que volta no alternador e desce para a polia. Então aqui você consegue ver as correias passando, as correias. O que acontece? Um dos polias já é usado para o alternador aqui, né? O outro é só tensionadora. Então as correias estão implantadas em vários sistemas, equipamentos, conjuntos do nosso dia a dia. Tá? Aqui são só montagens, como a gente mostrou, né? Contato externo, contato interno e polias escalonadas. Saindo de correias e polias, nós vamos entrar em correntes de rolos e rodas dentadas. Professor, o que é uma corrente de rolo e uma roda dentada? Nada mais é do que a coroa e a corrente lá da sua bicicleta. Só que coroa, engrenagem dentada e correia de rolos são os nomes técnicos desses elementos. Então, a transmissão de potência entre eixos por meio de rodas dentadas e correntes de rolos, né?
coroa e corrente da bicicleta. Então esse conjunto ele tem logicamente escalas industriais, não é somente aquela de bicicleta, uma pouquinho maior para moto. Desculpa, todas elas têm dimensões, variações em função da aplicação. Os sistemas de transmissão por correntes conduzem forças de movimento entre os eixos em ambos os sentidos, mas para isso as engrenagens devem estar junto no mesmo plano, não permite desalinhamento de engrenagem, elas estão no mesmo plano e podem ser montadas. Transmissão por corrente de rolos é um meio altamente eficiente e versátil para transmitir potência entre eixos paralelos. Esse sistema de transmissão assegura um rendimento na faixa de 90%, 98%, em condições corretas de trabalho, obtém-se uma relação de velocidade constante, dentre as delas motriz e movida, entre as polias motriz, que é ligada ao motor, e a movida, que está recebendo o movimento. Quanto à necessidade de transmissão de potência em locais de difícil acesso, grandes distâncias, entre centros de condições abrasivas ou poeirentas, né, as correntes de rolos apresentam resultados extremamente satisfatórios, sabendo que esse tipo de corrente é o mais utilizado em todo o mundo. Tá? Aqui é uma montagem técnica, então nós temos aqui a engrenagem, né, a roda dentada, ou engrenagem, que podemos chamar, e nós temos aqui o encaixe dos rolos. Se você observar lá depois, né, na montagem, no dia a dia, então o encaixe da corrente é em cada elo da engrenagem, e assim transmite movimento. Aqui a gente vai falar só de choques e vibrações. Por ter um peso específico, a corrente ela tendencia a afastar da engrenagem, né, por causa da velocidade. Então, a corrente geralmente feita num material metálico, e o peso dela, conforme ela gira em alta velocidade, a tendência dela é afastar da engrenagem. Para isso, nós temos os tensionadores, né? Tensionadores vão tirar as folgas, vão ajudar a manter ela não ficar no lugar, consequentemente, melhorar o nosso rendimento. Então, aqui são alguns tipos de esticadores, alguns com até indicador de folga, que aí você sabe visualmente quando trocar aquela peça. E quando a gente fala de correntes, pessoal, correntes, não lembre só apenas aquela de bicicleta simples, não. Ela pode ser dupla ou tripla. Então, por exemplo, vocês estão vendo uma corrente aqui na minha mão, na tela, ela é uma corrente tripla. Como assim? Ela tem 3 carreiras de rolos. Ó. Mas se eu tenho uma corrente tripla, igual essa aqui que está aparecendo aqui na imagem, eu preciso de uma engrenagem, 3 engrenagens? Não. Você tem engrenagem com 3 carreiras de dentes, com 2 ou simples. Ou mais, se for o caso de uma corrente com maior número de carreira de rolos. Então, elas podem ser simples, duplas ou triplas, ou mais. Não fique atento apenas a essa forma construtiva, existem outras, em material sintético, com abas, com elementos de fixação. Então, veja que todas elas têm uma característica distinta para uma aplicação específica. Vocês vão aprender em máquina de levantamento e transporte, com o professor Gladstone, sobre transportadores. Transportadores, por exemplo, drag. A drag ela é um transportador de corrente, que é uma corrente com abas que transporta material de um lugar para o outro. Aqui a gente fala das engrenagens, né, de correntes de rolos. A transmissão é fabricada em série, especialmente na engrenagem, para obter um correto acoplamento entre os elementos, né, e a engrenagem. A construção dessa última deve ser respeitar determinadas dimensões de corrente. Então, calma aí, vou explicar isso aqui, ficou meio confuso. A engrenagem tem os parâmetros de engrenamento da corrente, então o passo, número de rolos, distanciamento, tudo isso é fundamental, não é qualquer roda dentada que encaixe em qualquer engrenagem. Montagem da corrente, né? A corrente, ela tem a parte estrutural dela, são esses pinos, que os pinos, junto com as buchas, exigem alta resistência devido ao suporte de carga de tração. A bucha é o revestimento que tem entre o pino, né, e o elemento de contato ali com a engrenagem. Quem faz esse contato é o rolo, né? Então o rolo tem a função ali de amortecer impactos causados por engrenamento, tá? E nós temos aqui as placas externas que fazem o complemento estrutural do elo da corrente. Existem também variações. Se vocês lembram da nossa primeira aula de desenho de montagem, nós vimos uma corrente modelo Half Link.
Modelo Half Link, ela tem o elo macho e o elo fêmea junto, igual a gente desenhou lá. Lógico que aqui é outra proporção, outro fabricante. E qual que é a diferença da Half Link para a Full Link? Só um instante, está voltando a tela. A Half Link, ela, por ter o elo macho e fêmea no mesmo elo, quando você desmonta, basta você tirar um elo, ela já se encaixa. Aqui não, na Full Link, você tem o elo macho e o elo fêmea. Para fazer o encaixe, não encaixe macho e macho ou fêmea e fêmea. Você tem que tirar o casal, que a gente fala para fechar ela. Ou seja, você tira 2 elementos, você tem um deslocamento maior. Tá? Aqui são os elos de montagem. Então, por exemplo, né? Aqui nessa corrente que estão apresentando para vocês, nós temos aqui um elo de montagem por um grampo externo, similar a esta primeira imagem aqui, ó. Tá? Aqui é um elo com contrapinos, cupilhas, olha a cupilha amassada ali. E uma curiosidade muito interessante. Aula passada nós falamos de chaveta e falamos que a chaveta ela era um fusível mecânico, né? Um fusível lá da transmissão. A corrente, ela também tem um fusível. Como assim? Você pode comprar no seu sistema de transmissão um elo mais fraco. Um elo que vai determinar a limite de tensão, né, de tração lá da sua corrente. Caso exceda esse limite, este elo quebra, tirando a corrente da engrenagem, parando o movimento. O que isso traz como vantagem? Aquela velha caracterização, eu não quero que quebre um queime-motor, ou uma peça, ou quebre um eixo, ou um mancal. Eu quero que quebre a peça mais barata. E no mais barato, além da chaveta também, é um elo de uma corrente. Tá? Saindo de correntes, então falamos de correias e polias, falamos, né, de correntes e rodas dentadas. Vamos falar agora sobre engrenagens. Tá? Talvez não seja de conhecimento de todos o que é uma engrenagem. Você já deve ter visto uma, talvez possa não ter associado. Mas engrenagens são elementos rígidos de máquinas e padronizados, dotados de dentes tanto externos quanto internos, ou só interno, ou só externo, ou em ambos, tá? Como é o caso aqui. Internos, cuja função é transmitir ou receber movimento de força entre eixos. Consistem basicamente em 2 ou mais cilindros, quais são fabricados dentes, né? O encaixe. Muitas vezes, engrenamentos não são usados para variar o número de velocidades e o sentido de rotação de um eixo. Para outros, podem formar formato cilíndrico, cônico ou plano. São as geometrias das engrenagens. Primeira delas, engrenagem cilíndrica de dentes retos. Se você olhar aí na tela, sua engrenagem, igual está aparecendo aí também na imagem, o dente está alinhado com o eixo. Então, esse dente está alinhado com o eixo. Existe uma caracterização para a engrenagem ser assim, mais vantagens e desvantagens. Já a gente fala disso. Existem também as engrenagens cilíndricas, dentes helicoidais. Olha aí na tela. O dente ele é inclinado em relação ao eixo. Ou seja, para que eu quero um dente inclinado? Alguém sabe me dizer por quê? Qual a diferença de uma engrenagem dente reto e dente inclinado em relação à transmissão? Logicamente, a angulação a gente sabe. Mais suavidade na movimentação. Legal. Baixo ruído. Legal, muito bom. E transmite mais potência, tem um rendimento mais alto, né? Por quê? Como o Alisson falou pra gente, engrenagem dente reto, quando você vai engrenar elas, é um dente pegando no outro. Então olha aí na tela, ó, você vai ver um dente encaixando no outro, transmitindo o movimento. Esse contato é a superfície de um dente em contato com a superfície do outro dente. Esse contato, ele ocorre superfície com superfície, ele tem uma vibração maior. Para vocês terem uma noção, as 5 ou 6 marchas para frente do seu veículo são engrenagens helicoidais. A marcha ré é uma engrenagem dentes retos. Então você vê que já ouviu um barulho diferente lá no engrenamento da marcha ré. Quando você vai para helicoide, este inclinamento, a inclinação do dente da engrenagem, faz com que o engrenamento sempre ocorra de forma mais suave, ele é gradual e pode estar distribuído em 2 ou mais dentes. Tá? Por que transmite mais potência? O que transmite potência? É o tamanho da engrenagem associada ao seu geometria. Então, por exemplo, vou desenhar aqui rapidinho uma geometria para vocês entenderem. Digamos que isso aqui é uma vista lateral da nossa engrenagem. Se ela é uma engrenagem cilíndrica, dentes retos, os dentes vão aparecer aqui assim, né? Ó.
de forma reta aqui, né? Ó. Pá, pá, legal. Se ela for helicoidal, vai haver uma inclinação entre os dentes aqui, ó. Então, uma inclinação. Ok? Os dentes são inclinados. Ah, uma de dente reto encaixa numa inclinada? Não. Mas por que ela transmite mais potência? Se você observar aqui, ó, região de contato dela, da dente reto, é justamente aqui, ó, a largura da engrenagem, né, ó. Então a transmissão está associada ao comprimento desse dente. Quando você vem para helicoidal, este comprimento aqui, ó, ele é maior do que este. Consequentemente, você tem um dente mais largo, engrenamento mais suave, transmite mais potência. Essa é a grande jogada. Só apagar aqui. Engrenagens cônicas de dentes retos. O que é uma engrenagem cônica, pessoal? Engrenagem cônica, ela é um cone dotado de dentes para a transmissão de eixos perpendiculares. Logicamente, ela trabalha em conjunto com outra engrenagem cônica. Uma vez engrenado, transmite movimento torsional por meio do engrenamento delas. Ó. Logicamente, existem engrenagens 90, menos de 90, menos de 90 e mais de 90, depende da forma construtiva, da sua necessidade, e diversas formas de aplicação. Essa que vocês viram na tela é justamente essa aqui, ó. E também existem as engrenagens cônicas de dentes helicoidais. Não tenho nem... Tem uma aqui sim, achei que não tinha. Tá aqui, ó, uma engrenagem cônica com os dentes inclinados. Qual é a caracterização dela? Mesma da anterior, maior potência, engrenamento mais suave, menos vibração, ok? Engrenagem cremalheira, engrenagem plana. Como a engrenagem pode ser plana? É a cremalheira, ela trabalha em conjunto com a engrenagem cilíndrica, pode ter dentes retos ou helicoidais. É um sistema de mecanismo que, através do giro da engrenagem, você transforma um movimento rotacional em movimentação linear. Com isso, funciona, por exemplo, o portão automático da garagem, aqueles portões que correm para o lado, né, não que sobem. Aquela movimentação, se você observar, vai ter uma peça dessa lá, e lá no motor uma engrenagem, né? E aí, conforme a engrenagem gira, ele puxa ou empurra o portão. Existem também as engrenagens sem fim. O que é uma engrenagem sem fim? Ela não tem fim. Como assim? Primeiramente, são dois elementos. Nós temos o parafuso acionador e a coroa. Parafuso acionador, coroa, tá? Como que funciona? O parafuso encaixa na coroa e toda vez que você dá um giro no parafuso, ele incrementa um dente aqui, né? Em função do passo que ele tem desenhado. Então ele vai incrementando mais e menos. Por que é sem fim, pessoal? Porque aqui é uma helicoide, ó, se você olhar aqui, conforme você gira, ela nunca para de andar. Tipo, você fica olhando o seu ponto fixo aqui, ele fica sempre andando na posição ali, você acha que ele nunca acaba. Pessoal, a grosso modo, isso aqui é uma engrenagem cilíndrica, dentes helicoidais, de apenas um dente. Só que é tão acentuada a angulação que ele faz o perfil de rosca, né? Então, ele faz uma helicoide. Características dessa engrenagem, muito interessante. Altas relações de transmissão. Por quê? Você vai de 1 para o número de dentes que tem a sua coroa. Então, aqui no caso é 1 para 30. Tá? Se eu não me engano, é esse aí que tem altas velocidades, é, professor? Oi, desculpa, não entendi. Se eu não estou enganado, é aí que apresenta, que a gente usa para quando tem grande velocidade. Isso. Na verdade, você tem uma velocidade muito alta, você faz uma grande redução. Consequentemente, ganha um torque elevado. Outra característica muito interessante dessa engrenagem, vocês já viram, por exemplo, o portão automático, tá? Ele funciona num sentido lá, fecha, quando para, desliga o motor, você não consegue movimentar ele fica travado. Ele não tem um freio. Quem faz o travamento é justamente essa engrenagem. Mesma coisa, por exemplo, uma correia transportadora, quando ela está inclinada. A gente tem que tomar cuidado para que, se faltar energia, por exemplo, a correia não volte, uma escada rolante não volte, ela fique travada. Como isso é possível? Por causa desse tipo de transmissão. Essa transmissão por sem fim, a potência só entra pelo parafuso acionador.
Então, conforme o parafuso gira, ele incrementa um dente ou não aqui girando a coroa, tá? Mas, se eu tentar girar a coroa, ele vai encontrar um bloqueio aqui, ó, ele não vai transmitir giro para o parafuso. Consequentemente, a potência só entra pelo parafuso e sai pela coroa. Então, quando você aciona o seu portão automático lá, ou a escada rolante está subindo, a potência está entrando por aqui, ó, pelo eixo no motor. Então, ele gira aqui, né, ó, a engrenagem, gira a coroa, transmite o movimento lá para ela subir a escada rolante ou para o portão fechar. Quando você para, que aí a escada rolante quer voltar ou a tentar abrir o portão, você está tentando colocar um giro na coroa. E a coroa não gira dentro do sem fim. Consequentemente, a potência só entra por aqui e ele é um travamento mecânico. É uma engrenagem muito interessante, tá, pessoal? E muito utilizada. Não tem um rendimento tão alto, mas devido à sua variação de velocidade ser extremamente elevada, esse rendimento muitas vezes é desprezado. Não fiquem presos a pequenas engrenagens, como a gente mostrou aqui na aula de hoje, né? Tamanhos, geometrias é o importante. Fiquem atentos às características da mesma. Geometria, forma construtiva, número de dentes, módulo. Então veja aqui, ó, são engrenagens. Aqui tem mais de 30 pessoas, mais ou menos, sentadas em cima de 20 pessoas em cima de uma engrenagem. Aqui são outros camaradas também na outra engrenagem, né? Aqui é a mesma máquina, ó, só é uma vista de outra posição. E aqui são outros conjuntos de sistema por engrenagens. Tá? Então tem diversos tamanhos, diversas características. Para vocês entenderem mais ou menos, ou de uma forma melhor, a transmissão por engrenagens e correias, eu coloquei dentro do Avan, fiquem tranquilos que não é para entrega. Ficam até assustados às vezes, né? Dentro lá, tá na segunda-feira, viu, pessoal? Polir as engrenagens, rodas dentadas. Tem a nossa aula, e eu coloquei uma pastazinha lá, que quando vocês abrirem, vocês vão achar justamente isso aqui, ó. Esta pasta. Quando vocês aumentarem ela, vocês vão achar dentro dela 2 polias, uma base variadora, um PDF 3D da montagem, é só um PDF 3D, e, vou até abrir aqui para vocês olharem, e os parâmetros das engrenagens. Porque engrenagem a gente não desenha, a gente pega no toolbox, né? A gente vai pegar aqui do lado, ó. Aqui em cima, né, ó. Aqui. E assim desenhar o nosso conjunto. Então aqui, ó, por exemplo, o PDF 3D da nossa proposta não é para entrega, é para reforço do conhecimento. Ok? Então vou ativar só ele aqui, só tirar esse ponteirinho vermelho que atrapalha. Então nós vamos fazer uma montagem naquela base, onde de um lado nós teremos, só um instante, tá dando um bug aí que eu tô aparecendo até 2 vezes na tela, aí. Fiquem tranquilos. De um lado nós vamos montar uma transmissão por engrenagem, e do outro uma transmissão por correias. Ok? Vou demonstrar aqui para vocês, depois vocês montam em casa. Então, primeiramente, lá no nosso software de desenho, nosso companheiro, melhor amigo, o SolidWorks, nós vamos abrir aqui as peças. Opa! Então, por exemplo, nós temos aqui 2 polias e a base. A gente vai dar o start aqui para ela abrir. Só um instante, que ela está indo lá. Pessoal, sobre o que foi discutido antes, alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo, professor. Legal. Então temos aqui, ó, uma polia menor, essa aqui é a polia de 50. Temos a base variadora, a polia de 100 não abriu, vamos abrir ela aqui agora. A Laura me mandou uma mensagem aqui que está com problema de internet, depois você assiste a gravação, Laura, sem problemas. Polia de 100. Então vamos lá. E aqui a base variadora, de um lado para a engrenagem, do outro para as polias, ok? Pessoal, é bem simples, é só meramente para reforço do aprendizado, tá? Então vamos lá. Montagem. Ok. Vamos inserir nossa base, a base vai ser a referência para todos os elementos. Então vou colocar aqui a base. Vou jogar ela aqui na isometria, tá aqui ela.
Vamos montar as engrenagens primeiro. Quando a gente for montar as engrenagens, o que eu preciso saber de uma engrenagem? Primeiramente, a geometria do dente, ela tem uma classificação de módulo. Como assim? O módulo é o elemento que dá a geometria e tamanho do dente. No nosso caso, a engrenagem vai ser de módulo 2. A primeira engrenagem, que é a maior aqui, ó, ela tem 30 dentes, Z é o número de dentes, e um eixo de 20 milímetros de diâmetro. Então, eu vou vir aqui no toolbox. Se ele não estiver ativo, a gente ativa ele, ó. Dentro do americano métrico, como é que ele está abrindo? Só um instante. Está carregando. Americano métrico aqui, ó. Propulsão e engrenagens. Então, nós temos aqui, ó, engrenagem helicoidal, que é o dente inclinado, engrenagem com dentes internos, cremalheira, engrenagem plana, e uma engrenagem dentada. Então, eu vou puxar ela para cá, vou soltar ela aqui, tá? Não se assuste com o tamanho, nós vamos configurar ela. Nem que está na sobreposta a peça, ó, já corrigiu aí. Não se assuste. Então, vamos lá, nosso módulo, ó, módulo 2, ele está aí. Se fosse o módulo 4, você vê que o dente é maior, ó. Tá vendo? Então, nosso módulo é um 2. Nossa primeira engrenagem tem quantos dentes? 30 dentes, ó. Até o 30 aqui. Legal. Largura dela, 5 milímetros, tá certo? Diâmetro do eixo, nosso eixo é de 20. 20. Tá aqui. Nós não temos chaveta. Olha lá, o rasgo da chaveta, nós não temos chaveta. Está pronta a nossa engrenagem. Vou dar um OK. Não quero outra. Posso fechar aqui. Como eu vou posicioná-la? O posicionamento dela é dessa forma. Então, eu sei que esse furo está alinhado com este eixo, que é o eixo de 20. E vamos colocar esta face dela com esta face aqui, ó. Coincidente. Legal. Montamos aqui nossa engrenagem. Se vocês observarem ela já lá, eu posso girar ela. O grau de liberdade que nós colocamos permite que ela gire, né? E não saia da posição. Então ela está girando aí tranquilamente. Legal. Vamos inserir a segunda. Segunda engrenagem, ela tem 20 dentes, eixo de 10 milímetros, que é esse eixo aqui, módulo 2 também, 5 milímetros de espessura. Só configurá-la. Propulsão, tá lá, engrenagem dentada, dentes retos. Pessoal, uma engrenagem de dente helicoidal encaixa numa engrenagem de dente reto? Não, não funciona. Uma engrenagem módulo 2 encaixa numa engrenagem módulo 3? Não, não funciona, ok? Só engrena quem tem o mesmo módulo. Exatamente, corretamente. Então, assim, continua o mesmo módulo, tá? Nosso número de dentes agora vai ser 20, né? Então, vamos aqui para 20. Largura 5, diâmetro do eixo. Agora o nosso eixo é de 10. Aqui 10, ó. Estamos configurando ela aqui, ó. Não temos chaveta, 5, ok. Não preciso de outra, fecho aqui. Posicionar ela. Sabemos que este eixo e este furo estão alinhados, ó. Legal. Sabemos que esta superfície vai entrar, vai ficar coincidente com esta. Legal. Ah, professor, mas sobrepôs aqui a engrenagem. Calma, nós vamos lá. Se você observar aqui, está sobreposta, não tem problema. Nós vamos fazer a primeira restrição de engrenagens. Como assim? Inicialmente, nós vamos posicionar ela a olho nu. Nós vamos mexer no olho aqui, ó, e vamos colocar ela numa posição onde não exista sobreposição de peças. Como se ela tivesse engrenada aqui, tá? Feito isso, nós vamos salvar nossa montagem, né, para não ter nenhum susto. Montagem aqui, salvar. Vamos colocar aqui na isometria. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos aqui em posicionamentos. Pessoal, não é posicionamentos padrão que a gente geralmente usa, né? Olha lá, concêntrico, tangente, paralelo. Não foi aquele posicionamento avançado que nós usamos lá na dobradiça, né, ó, de angulação. Nós vamos usar posicionamentos mecânicos. Dentro dos posicionamentos mecânicos, nós temos aqui, ó, engrenagem. Clico nela. O que ele vai me pedir? Uma geometria cilíndrica,
o primeiro elemento. Então, eu vou pegar aqui, ó, primeiro diâmetro aqui, ó, da engrenagem menor. Se a engrenagem menor, ele pegou uma primeira razão. Quando eu pegar a segunda, ele vai gerar uma razão entre elas, que é nada mais, nada menos do que o I. O I é a relação de transmissão. Vocês vão aprender isso lá em elementos de máquinas, ok? Pessoal, ele pegou o diâmetro aqui, ó, como razão. Não vou usar o diâmetro, vou usar o número de dentes. Então, como nossa primeira foi a menor, eu vou falar que a menor tem 20 dentes e a maior vai ter 30 dentes. Como eu sei que esse é o primeiro e esse é o segundo, porque a primeira é a primeira face, segunda face. Como é uma engrenagem, eu não preciso inverter, tá? O engrenamento delas vai ser uma contra a outra corretamente. Vou dar o OK aqui. Só o OK para fechar de novo. O que aconteceu aqui agora? Nós fizemos uma restrição que, quando eu girar uma engrenagem, a outra vai girar junto, ó. Elas estão engrenadas. Então, você faz ali a simulação de movimento. Vamos dar um zoom aqui, ó, para vocês verem melhor, ó. Vou girar essa engrenagem, a outra vai girar junto, ó. Legal? Falta uma engrenagem aqui pra gente, aqui na ponta. Qual que é? Uma engrenagem de 10 dentes, um eixo de 5 milímetros, uma espessura de 5 milímetros e um módulo 2. Então vamos lá. Pegar a nossa engrenagemzinha, puxar para cá. Veja que ela vem com a configuração da antiga, né? Não tem problema. Módulo 2, só que agora ela tem 10 dentes. Aqui. Ângulo de pressão 20, tranquilo. Largura 5. Pessoal, ângulo de pressão, só para conhecimento, é um dado muito interessante. A norma ASME, né, americana que a gente usa um ângulo de pressão 20 graus. A norma DIN, que é alemã, usa 14,5. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Aqui é o ângulo de 20. 14,5 ele vai dar uma geometria diferente do dente, ó. Um dente um pouquinho mais grosso. Ó, o de 20. Mais fino. Por que existe essa diferenciação? Alguém sabe me dizer? Historicamente, o porquê? Se eu não estou enganado, é a questão do ponto de contato do dente. Não, sim. Mas por que a norma DIN usa 14,5 e a norma americana usa 20? Sabe dizer? Não. Mas é isso mesmo. O ângulo é a região de contato do dente, é o diâmetro primitivo, né? O ângulo de contato primitivo das engrenagens. Pessoal, as normas, a normatização, elas surgiram nos períodos de guerra. Por que no período de guerra? Eu já expliquei, acho que isso para vocês. Quando o país entra em guerra, as empresas precisam fabricar peças para suprir essa demanda. Então, o que acontece? Cada indústria faz uma parte componente, que no final elas vão se encontrar, se juntar e funcionar. Então, lá no sul fabricam uma parte da engrenagem, aqui no nordeste outra, no centro-oeste outra, e elas têm que se encaixar. Com isso surgiu a padronização. No entanto, quando a gente tinha lá aquela guerra, região aqui das Américas contra os países europeus ali, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quando um oponente abatia o outro, eles não queriam que as peças de um servissem para os outros. Então, por isso que cada um tem a sua padronização. Então, quando um tanque alemão lá era abatido, ele não servia tecnicamente as peças para um tanque americano. E assim vice-versa. Por isso que as normativas têm diferenciações de algumas características, tá? Então, são fatos históricos que aconteceram que levam essa variação de norma DIN, norma ISO, norma ASME, né? Nós, por estarmos na América, né, no continente americano, estamos mais próximos dos Estados Unidos, a gente recebeu muito material dos Estados Unidos, então, por isso que a nossa normativa NBR segue mais a norma ASME, né, norma ISO, ok? Então, voltando aqui a nossa linha aqui de montagem. Pegamos aqui ângulo 20 graus, que é o que a gente usa no Brasil, 10 dentes. O eixo, nosso eixo agora, o diâmetro do eixo, 5, né, ó. Legal. Ok. Não precisamos mais dessa engrenagem, só queremos uma. Posicionamentos. Vou falar primeiro que essa face pega nessa face, diferente do que a gente fez antes. Pegou certo ali? Não, é o contrário. Pronto. E vamos falar que esse furo... Opa, só mexer ela aqui, ó. Este furo vai pegar neste eixo. Legal. Vamos refazer aquele posicionamento aqui, ó. Então, eu vou colocar ele de frente aqui pra gente.
só para facilitar. Aqui já está engrenado, tá? Ó. Então não influencia a gente agora, ó. Aqui já está salvo esse engrenamento. Nós vamos fazer no menor. Então eu vou movimentar aqui a menorzinha, ó, para uma posição onde não tem sobreposição de dentes. Aqui, legal. Vamos lá. Posicionamentos. Só sair dessa imagem selecionada aqui, não quero ela. Posicionamentos. Opa. Posicionamentos mecânicos. Não é padrão, não é avançado. Mecânico. Engrenagens. Vou selecionar aqui agora o diâmetro da maior. Tanto faz, ó, vou pegar primeiro a maior, depois a menor. Se eu peguei primeiro a maior, minha primeira relação aqui vai ser a maior. A maior tem quantos dentes? 20 dentes. A menor vai ter 10 dentes. Pessoal, que parâmetros? Por que 10 dentes, 20 dentes? Por que eu pusei 10 e 20 aqui? Que são números de dentes, são números concretos. Então eu posso usar diâmetro primitivo, número de dentes, tá? São parâmetros lá que geram uma relação de transmissão confiável. Por que o diâmetro inicial não é confiável? Porque ele pode sofrer pequena variação em número par e ímpar de dente. Tá? Feito isso, ok. Ok. O que vai acontecer aqui agora? Basta eu girar a menor, que ele vai girar todo o conjunto lá. Ó. Olha aí. Então está todo mundo engrenado. Tranquilo? Então aqui no software fizemos uma transmissão por engrenagens. Tá? Pessoal, por corrente é um pouco mais complexo, nós vamos fazer mais para frente, mas eu teria que desenhar os elos, fazer a montagem dos elos. Tem uma ferramenta específica no software só para transmissão de correntes. Então nós vamos aprender depois. Vamos ver a polia? Então do outro lado aqui da nossa aba, ó, da nossa base, nós temos 2 eixos. Vou salvar aqui, ó. Sempre reconstruir. Nesse salvamento, vamos colocar aqui, ó, inserir componentes. Vamos colocar a polia de 50. E vamos colocar a polia de 100. Então estão aqui elas. Se eu tiver dúvida de encaixe, é só eu vir aqui, ó, em avaliar medidas. A medida desse furo é de 10, deste aqui também é de 10, este aqui, ó, é de 20, este aqui também é de 20. Legal. Então nós sabemos que posicionamentos, este furo e este eixo estarão alinhados. Vamos falar que essa face toca essa face, fica coincidente. Olha aí, montamos a primeira polia. Aqui podemos falar que este furo e este furo estão alinhados. Legal. E que essa superfície toca essa superfície, ou seja, estão coincidentes. Se a gente observar aqui, ó, as polias já estão montadas e alinhadas. Ó. Tá? Estão livres de giro. Ó. Eu giro só essa. Giro só essa. São independentes agora. O que nós vamos fazer aqui? Opa. Só deixar de frente aqui. Nós vamos no mesmo posicionamento de engrenagens. Então, eu vou vir aqui em posicionamentos. Não é padrão, não é avançada. Mecânico. Temos aqui engrenagem. Não tem correia, viu, pessoal? Então, a gente usa de engrenagem. Vou pegar um diâmetro de referência. Estou pegando primeiro da menor. Então, vou clicar aqui. Ele já vai pegar até meu diâmetro aqui, ó, de 50. Vou pegar na maior. Ele pegou aqui de 100. Então, essa relação de transmissão é confiável, porque eu sei que aqui é 50 e aqui é 100. Está certo, não precisa alterar. Vou dar o OK. Feito isso, ele fez um engrenamento aqui para a gente, mas cuidado, observem. Quando eu girar a menor, opa, veja que a maior está girando contra ela. Ele está tratando como engrenagem, né? A engrenagem, elas têm contato uma com a outra. Então aqui, ó, se eu girar a maior aqui nesse sentido, ó, olha a outra girando opostamente. Está errado. A correia, pessoal, ela gira no mesmo sentido. Como assim? Se eu pegar aqui, ó, minha correia sai daqui para cá. Então, se ela gira nesse sentido, deixa eu aumentar aqui um pouquinho essa linha, que vai facilitar a interpretação de vocês. Pronto, olha lá. Se ela gira nesse sentido, as duas vão girar no mesmo sentido, porque a correia vem aqui, empurra esse aqui, quando volta daqui para cá, ó, empurra esse aqui para cá. Ó. Então o sentido ele é igual. Então como eu faço? Errei aqui? Só editar.
Vou vir aqui em posicionamentos, está aqui o último que a gente fez, botão direito, ó. Em cima dele, editar. Embaixo aqui nós temos o iconezinho da relação, inverter, ó, pronto. Ele já vai tratar como uma correia. Ó lá, ok, né, para finalizar aqui. Quando eu girar esse aqui no sentido horário, ó lá a outra girando no mesmo sentido horário. Fizemos Isso aí serve até mesmo para manter a correia tensionada de um lado e bambo do outro, né, professor? Isso, exatamente. Ela tem um lado frouxo, né, e o lado tenso, né, que a gente chama ramo tenso e ramo frouxo, né? Porque, digamos que aqui seja a motora e ela gira no sentido horário, então o que, que ela faz? Ela puxa essa correia, então o tenso estaria aqui embaixo. E o de cima, como ela não empurra, ela seria o frouxo em cima. Então, como você vê isso numa montagem? Sempre você vai ver lá que tem um lado que vai vibrar um pouco mais, que é o lado frouxo, o ramo frouxo, que a gente chama. Tranquilo? Pessoal, só um detalhe interessante. Aqui nós montamos, mas elas não têm contato, né? É meio que uma transmissão fantasmagórica aí, podemos falar, né? Mas, na verdade, o SolidWorks não trabalha com elementos flexíveis, mas nós somos engenheiros, somos criativos, né? O que a gente pode fazer? Uma corrente falsa, uma correia falsa. Como assim? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu quero que vocês entendam a minha linha de raciocínio. Vou medir aqui, ó, medidas. Eu sei que esse meu diâmetro aqui é de 50, legal. Sei que esse meu diâmetro é de 100. E sei que a distância entre centros dele, eu não sei, mas vou saber agora, é de 100 milímetros. Legal. Vou abrir aqui novo. Vamos salvar esse aqui só, tá? Para manter ele aqui. Novo. Peça. Olha o que eu vou fazer. Dentro aqui do esboço, coloco na isometria. Pessoal, lá ele está nesse plano aqui, então eu vou desenhar nesse plano só para chegar na posição correta lá. Vou desenhar aqui, ó, nesta posição, um círculo. Aqui outro círculo. Vou falar que esse centro e esse centro estão alinhados na minha horizontal. Esse diâmetro, ele é de 100. Esse diâmetro é de 50. E a distância entre eles é de 100 milímetros. Legal. Vou pegar uma linha, vou unir deste ponto aqui, não é do quadrante, tá? É de um ponto qualquer, vai ficar tangente, até um ponto qualquer aqui. Vou falar que essa linha e esse círculo são tangentes. Tá aqui, ó. Vou fazer outra linha aqui embaixo, ó, não é do quadrante, se eu pegar do quadrante ele trava. Vou pegar de outro ponto, até um ponto qualquer aqui. Vou falar que essa linha e esse elemento e esse círculo são tangentes. Essa linha e esse círculo são tangentes. Tangentes. Vou aparar o que eu não quero. Aparei e aparei. Legal. Pessoal, o que a gente fez aqui? O perfil da transmissão. Se eu olhar lá na minha montagem, é justamente esse perfil aqui, ó. Tá? Legal. Aqui dentro eu tenho o Gorn. O que é o Gorn? É a geometria V. Igual está aparecendo aí na tela para vocês, ó. É a geometria onde a correia pega. Eu sei que isso aqui é uma correia tipo C, então de cabeça a gente sabe as dimensões da correia, tá? Então eu vou voltar aqui, ó. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou entrar em outro esboço perpendicular a esse aqui, ó. Então ele é lá no plano frontal, não, plano direito aqui, ó. Não vou entrar no plano direito, vou entrar no plano superior. Calma aí. Descartar. Esboço. Aqui no plano frontal. Vou desenhar ela aqui. Vou deixar ele de frente para a gente. Então tá aqui o nosso caminho. Vou desenhar aqui a geometria da correia. A correia ela é um trapézio, tá? Ó. Ela tem um lado maior, uma angulação, um menor e fecha a angulação. Esses dois lados são paralelos, tá? A gente sabe que esse comprimento aqui da correia, essa distância aqui é de 13 milímetros, ok? Aqui vai ser uma consequência. Eu sei que entre essas duas regiões, ela tem uma angulação de 35, tá? Para eu saber se ela está centrada, eu sei que aqui seria 90,
35 por 2 é 17,5. 95 mais 17,5, 107,5. Então, daqui para cá, tem que ter 107,5. Fiz as contas de cabeça rapidinho aqui, tá? Aqui também vai ter, ó, daqui para cá, 107,5, ó. Só que se eu colocar aí vai dar um erro, tá? Não tem necessidade. E eu sei que a dimensão dessa altura da correia aqui é de 8 milímetros, ó. Isso aqui é uma correia padrão, tá, pessoal? Tipo C. Para finalizar, eu vou falar que essa extremidade dela aqui, ó, está alinhada com este ponto meu aqui, ó, coincidentes. Não é aí, foi para o ponto errado. Vou excluir essa coincidência, não é o que eu quero. Vou deixar de frente novamente aqui, que eu perdi o referenciamento. Eu quero que ela fique nesse ponto aqui, ó. Pronto, aqui vai pegar ela. Legal. Olha o que eu vou fazer agora. Vou colocar na isometria aqui para vocês verem. Tem aqui a geometria da corrente, tem o percurso. Eu vou vir aqui em recurso, base varrido, salto varrido. Qual que é a nossa geometria? Essa aqui, ó. Esse esboço. Qual que é o nosso caminho? Esse aqui, ó. Ele vai fazer a nossa correia. Ok? Fizemos a nossa correia V. Posso colorir ela, geralmente a correia V é preta, né, porque ela é de borracha. Posso colocar material nela, editar material. Falar que ela é uma borracha, geralmente o Viton aqui é muito utilizado. Aplicar, fecha. Tá aqui nossa correia, vou salvar ela aqui. Peça 1 aí, já tem, já. Correia aqui. Salvar. Vamos lá na montagem. Vou inserir minha correia aqui. Inserir componentes. Correia aqui, ó. Olha lá, fizemos no plano certinho, já está na posição. Então a gente sabe aqui, primeiramente, que posições. Esse diâmetro aqui de fora, ó, e esse diâmetro aqui dela são concêntricos. Legal. Eu sei também que esse diâmetro menor e esse aqui também é concêntrico, nós desenhamos, nós usamos as medidas. E aí eu vou falar que essa superfície de dentro aqui, ó, vai tocar nessa superfície aqui de dentro, ó, que realmente elas se tocam, né? Que é onde tem um atrito entre as polias. Ela tocou o fundo aqui, ó, não tá certo, mas tudo bem, deixa assim mesmo. Ok, não, concêntrico não, tá certo. E aí nós temos uma correiazinha aqui, ó, dando a falsa sensação de que ela se move, ó. Então, se eu vier aqui girar minha polia, olha lá a outra girando. E com a nossa correia aí. Então, parece que ela gira aí junto com o elemento, tá? É só uma falsa sensação, viu, pessoal? Então, nós enganamos o software aí. Apenas uma prototipagem virtual. E aí, nós fizemos a nossa montagem da transmissão, tanto por correia quanto por engrenagens. Ok? Pessoal, sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Tem alguém por aí? Sem dúvida. Tudo tranquilo. Legal. Pessoal, por favor, os nomes, né, ó, para a gente gerar a nossa lista de frequência. Legal. Pessoal, então, só recapitulando, nós falamos hoje de polias, engrenagens e correntes. Não tem como a gente transmitir uma corrente aqui ainda, mas dentro do AVA, já deixei para vocês lá, então, a aula de hoje, né, o PDF com a nossa aula, e também essa pastinha aí com essas peças para quem quiser montar e reforçar o conhecimento, lembrando, não é para entrega, tá? Então tem a aula e a pasta aí, ok? Pessoal, próxima segunda-feira é feriado, então nos encontramos na nossa próxima aula quarta-feira, ok? Até lá, bom feriado a todos, bom descanso, nos encontramos na quarta. Obrigado pela atenção. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais.